Seja bem-vindo ao podcast Sebrae Paraná. Hoje nós estamos aqui no Sebrae de Londrina, no Startup Day. E nós temos aqui hoje grandes convidados, né? Estamos aqui com o PH e com o André Bravo. E claro, nosso colega Thiago Cunha aqui também para falar um pouco sobre startups e alguns temas que nós conversamos lá dentro da sala principal, né, do nosso evento, e nós vamos discorrer um pouco sobre isso aqui. Mas antes eu quero dar as boas-vindas a vocês dois, PH e André. Thiagão, sejam bem-vindos, suas palavras iniciais aí. É um prazer estar aqui, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma para a nossa comunidade aí. Maravilha. Gustavo, obrigado mais uma vez pelo convite também. Sempre é bom contribuir e sempre gosto de lembrar, a ClickWeb nasceu dentro do Sebrae há 21 anos atrás. Então, para a gente é um mega de um orgulho estar aqui contribuindo. Eu estava no primário ainda, mas tudo bem. Tudo bem. Eu não tinha nem nascido. Ele diz, né? Ele diz aí, diz a lenda, né? Diz a lenda que é diferente, né? Ô, Thiago, mas tem um negócio, quando eu conto essa história, eu sempre começo as minhas palestras falando assim, comecei a programar com 9, comecei a trabalhar com 13, abri minha empresa com 21. Aí os caras começam a fazer conta. Eu vou parar de contar essa história, porque... Não tá mais sendo legal. Porque tá começando a ficar uma história meio de... O tempo já não tá batendo mais, Exatamente. né? Exato. Essa conta não fecha. Exato. Né? Não, tem alguma coisa errada aí, né? Eu fiz a conta aqui, mas peraí. Né? Não, mas legal. Eu acho que... Legal, Gu, né? Eu acho que é um prazer poder falar com vocês aqui também. Eu acho que a gente vai falar bastante de tecnologia, vai falar de cultura, vai falar de estratégia e vamos aprender, né? Eu acho que esse é o grande mote nosso aqui, poder aprender um pouco com vocês, entender um pouquinho e levar também um pouco das experiências de vocês, do conhecimento de vocês aí para potenciais, né? Vamos chamar de startupeiros, né? E também para quem já tem startup, né? Entender um pouco das dores, entender um pouquinho também de como vocês pensam, né? O modelo de negócio de vocês, e eu acho que isso pode contribuir muito também para o desenvolvimento de novos negócios aí. Bora lá. Maravilha. Então, gente, a gente estava conversando já que já faz um tempinho, então a gente acabou nem falando muito de quem é quem. Então, PH, nome, empresa e cargo. Então tá bom. Paulo Henrique Ferreira, eu sou da ClickWeb, uma empresa que constrói soluções digitais, tem algumas startups no portfólio e sou o CEO da ClickWeb hoje. Na verdade, eu não gosto muito do título, eu faço tudo lá na empresa. É isso. Você é fundador. Sou fundador. É Boa. Isso. Eu vou adotar esse título agora. Fundador dependendo do dia é o diretor, dependendo do dia é SDR. Vamos embora, sem ego. É isso aí. Então, fundador da ClickWeb. Obrigado. Muito boa. Valeu. Vai lá, André. Meu nome é André Bravo, sou sócio fundador da Bankme, exerço atualmente o cargo de COO, então diretor de operações em geral. E a Bankme é uma fintech criada com a perspectiva de permitir que qualquer pessoa empreenda no mercado de crédito, se tornando, entre aspas, o próprio banco do seu ecossistema, ajudando a fomentar e fazer o dinheiro chegar mais longe lá na ponta final. Maravilha, Thiagão. É isso, eu sou o Thiago Cunha, sou consultor do Sebrae, né, atuo no escritório de Apucarana, né, no território do Vale do Ivaí, aqui do lado de Londrina, né, cidade vizinha aqui, uma horinha de viagem mais ou menos. Né, trabalho também ali com as startups lá no nosso ecossistema, né, temos um ecossistema lá, assim como é o Estação 43 aqui em Londrina, nós temos o Conecta Apucarana lá, o André esteve com a gente lá o ano passado, participando também de um movimento que a gente fez, tivemos lá um Startup Day também parecido com esse, né, no modelo do Conecta, o chamado Conecta Day. E a gente está aqui, né, agora para conversar um pouquinho. Eu estou bastante ansioso para o nosso bate-papo aqui, conhecer um pouquinho mais do negócio de vocês e aprender com vocês também, claro. Bora lá. Meu nome é Gustavo Chical, sou consultor do Sebrae, do projeto Startup, e sou o host aqui da vez do podcast. E vamos começar aqui com uma pergunta, até que saiu ali dentro da sala maior, né, no nosso painel. Um dos convidados estava falando sobre, poxa, olha só, né, eu estou com minha startup em ideação, enquanto eu estou fazendo o meu produto, enquanto eu estou desenvolvendo a minha solução, eu estou vendo que tem um monte de gente pensando mais ou menos a mesma coisa. Tem muita startup parecida, a todo momento nasce um monte de startup no Brasil inteiro. Hoje, inclusive, o Startup Day é um dia que o Brasil inteiro está tendo eventos como esse, né, para startups. Poxa vida, mas e aí, como é que fica, né? Porque eu achava que, isso ele não falou, mas mais ou menos assim. Poxa, eu achava que estava no oceano azul, mas eu estou no vermelho, né? O que vocês me dizem sobre isso? Tá bom.
Começar uma startup é ter a certeza de que já existem outras ideias similares acontecendo, iguais à sua no restante do mundo. Então, eu costumo sempre dizer que ideia boa é a ideia que vai para a rua, que é testada, que é validada, que é colocada em prática, independente da tecnologia. Eu vendendo e criando tecnologia há muito tempo, sempre ouvi dos clientes assim, eu vou construir um aplicativo, a ClickWeb vai fazer um aplicativo para mim e vai resolver o meu problema. Eu volto, trago ele para o chão e falo assim, amigo, me conta como que é o seu negócio. Ele já opera numa planilha de Excel, ele já opera numa folha de papel para poder resolver o problema das pessoas. Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de leitura de um negócio existente ou a ideia dele que já existe e já é operada, existe um vale entre a ideia e a execução. E é nesse ponto que a gente sempre incentiva todo mundo. Coloca a ideia na rua, testa, valida. Se já existir uma ideia ou uma empresa similar, das duas uma. Ou alguém vai comprar alguém, ou o mercado vai ser fortalecido. E é isso que a gente estimula sempre que os clientes façam. Maravilha. André? Eu acho que, complementando isso que o PH falou, que é puramente verdade, eu sempre tento voltar para algumas frases clichês, porque a gente lê muita coisa e quando não está dentro do contexto, parece só mais uma frase. Mas uma coisa que é muito verdade, ideia existe de balde. Então, o grande valor de qualquer negócio não é a ideia propriamente em si, é a capacidade de execução. Porque se quiser ideia, eu compartilho umas 10 que eu tenho aqui que parecem super legais. Mas, cara, não vai virar nada se ninguém sentar para fazer. Então, às vezes a gente tem a ideia, vê que alguém está começando, mas a gente já nem tem conhecimento do quanto está bem estruturado ou não, e a gente já fica com medo, a gente já fica com um receio enorme de que, então eu nunca vou ser melhor que aquele cara, porque aquele cara já está na minha frente. E não é assim. Depois que você começa o negócio, ainda existe muita transformação, existe muita pivotagem dentro do negócio que você idealizou lá no D0 e o que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Então, de repente, você começa uma ideia que pode até ter outras soluções parecidas e no curso do seu próprio aprendizado sobre o seu negócio, você vai descobrir que, talvez dá para fazer um pouquinho diferente. Aquele cara tem uma solução um pouco melhor hoje do que a minha numa determinada área, mas em outra eu sou melhor, então aqui eu consigo fazer melhor. Quando eu vejo que tem alguém fazendo, eu posso me aproximar mais para entender do negócio do cara, ver o que ele está errando, para tentar não errar, tentar fazer mais rápido. Então, eu acredito, olhando muito para a pergunta que o convidado fez lá, que a gente está muito distante de um mar vermelho de startups. Muito pelo contrário, eu acho que ainda é um movimento embrionário dentro do Brasil, dentro das necessidades que a gente tem. Tem muita coisa para aparecer, muita coisa para ser desenvolvida e transformada em relação à forma como os negócios acontecem hoje. Olha que rico isso, então. Vamos pegar o que vocês dois comentaram aqui, né? Então, nós temos um ambiente muito fértil ainda, né? Então, tem sim que colocar a ideia na rua, tem sim que pegar isso aí e fazer acontecer. E ainda nós temos essa questão que você comentou, né, André? Poxa, você começou aqui, mas você não vai terminar aqui, né? Não tem uma startup que começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ou coloca o carro na rua, né, da mesma ideia que começou, né? Vai pivotar, vai mudar, vai melhorar, enfim. E tudo isso acaba sendo muito bacana porque às vezes os founders, eu não sei quem que falou isso hoje, eu ouvi alguém falar isso, que o mesmo founder, ele vem com uma ideia hoje e no ano que vem está o mesmo grupo de founders com uma outra ideia totalmente diferente, né? Uma startup também. Então, assim, é algo muito bacana esse movimento, né, Tiagão? Ouvindo aqui, é uma coisa que a gente começa a alinhar, né? E você começa a ligar pontos, né? Porque, por exemplo, quando você fala dessa questão de que talvez a gente esteja vivendo um momento onde existe aí um boom de startups que talvez elevou o nível de concorrência dentro do mercado, o que dificulta, eu acho que às vezes é aquilo que a gente estava conversando aqui em off um pouquinho, que é que a gente acaba transferindo o desenvolvimento do negócio para o conceito de tecnologia. Isso.
né? Então a gente fala assim, cara, a gente hoje não enxerga mais tecnologia disponível, né, para ter esse diferencial, para ser realmente esse processo inovador, e acaba dizendo assim, então o mercado saturou. Né? Mas eu vejo que está muito mais ligado ao modelo de negócio e como você aplica, que é aquilo que, né, o PH trouxe ali em relação de ter a ideia, a execução e o que está aqui no papel, né? E justamente fazer essa junção. Né? E aí eu já quero estender a pergunta para vocês, como é que vocês entendem isso? Né? Como é que vocês olham para o processo de tecnologia dentro da empresa de vocês? Porque hoje a tecnologia, querendo ou não, é o meio pelo qual, né, vocês conseguem resolver os problemas. Ou se vocês veem a tecnologia como fim, né, do processo de negócio de vocês. Né? Então, vocês estão olhando para a tecnologia hoje como um meio para resolver os problemas dos clientes, né, para resolver as dores que esses clientes têm, ou vocês olham hoje para a tecnologia como fim, né? É a tecnologia em si que é efetivamente o que o meu cliente está buscando? Eu posso contribuir sobre as duas óticas. A primeira dela é como fábrica, como aquilo que constrói todos os sonhos das startups e dos nossos negócios. Então, é a visão de ClickWeb. E aí eu posso trazer para vocês a visão do que é o nosso processo como produto. Como ClickWeb, quando a gente fala de ideias, há 2 semanas atrás, olha que loucura, eu preciso contar essa história para vocês, porque é legal a gente compartilhar e isso pode tocar outras pessoas. Há 2 semanas atrás eu fiz uma reunião extremamente longa na ClickWeb. No sábado de manhã, começou 8h30 da manhã. Antes dessa reunião, nós mandamos o nosso contrato de confidencialidade, o nosso NDA. O cliente falou assim, eu estou de acordo com o NDA, com exceção do valor da multa. Por favor, coloque 10 milhões de reais de multa, caso essa ideia saia daqui de dentro. Cara, pra gente que constrói ferramentas, a primeira coisa que a gente falou assim, amigo, a gente recebe ideias todos os dias, a sua ideia será guardada aqui, mas nós não queremos esse carimbo de 10 milhões de reais. Um dos sócios veio para a reunião e veio para a mesa, e falou assim, não, pode assinar porque eu já conheço a ClickWeb, porque eu já trabalhei com eles em outros projetos. E aí, fomos para essa reunião. Ele, de fato, trouxe algo realmente muito inovador mesmo, e que eu não conhecia nada de modelo de negócio no mundo naquele sentido. Só que, terminou a reunião, nós mostramos para ele que a tecnologia resolveria o problema, e aí, nesse caso, a tecnologia resolveria o problema dele, tá? E aí eu cheguei no final da reunião e eu joguei um balde de água fria nele. Falei assim, quanto que você já faturou com essa ideia? Daí ele, não, ainda é só uma ideia. Faz 2 anos que eu estou construindo os modelos. Eu falei assim, olha, o nosso orçamento vai ser bem caro. Antes de testar e executar, antes de executar o projeto, por favor, teste, vá para a rua, valide. Funcionou? Deu certo? Aí a gente aplica a tecnologia. Então, nesse caso, a tecnologia, quando a gente atende um cliente nosso, a tecnologia é meio. Quando a gente fala, aí fecha esse capítulo dessa etapa. Quando a gente fala das nossas startups, que são os nossos produtos, a tecnologia, ela é meio, de fato, para aquilo que a gente testou. Por exemplo, um dos nossos projetos, que é o Marketplace da Pegada, que eu comentei lá dentro na sala, nós fomos por 2 anos consecutivos para o Web Summit, a convite, inclusive, do Sebrae e da Apex. Na primeira vez que nós fomos para o Web Summit, nós tínhamos levado uma rede social de pets, onde você pegava o perfil do tutor do pet e oferecia produtos e serviços para ele. O que aconteceu com a gente naquele momento? Cara, não deu certo. No ano seguinte, nós fomos para o Web Summit. O nosso pitch e o nosso produto passou em uma seleção. Nós tivemos novamente um stand lá, mas nós fomos como um marketplace para o mercado pet de forma geolocalizada. Isso trouxe para a gente uma outra visibilidade. Uma pessoa dos Estados Unidos que tinha feito contato com a gente no Web Summit do ano passado, nós já incorporamos a venda de um produto dentro da plataforma, que é um seguro de saúde pet. Nós estamos levando a pegada para a Colômbia, a pegada para a Ucrânia, porque nós simplesmente mudamos a forma de apresentar, e é o termo famoso do pivotar. Nós pivotamos no nosso negócio. Mas a gente só conseguiu pivotar porque no nosso primeiro teste, ele parava em pé. Olha que loucura. Testou, colocou num papel, funcionava. Beleza, vamos construir. Um erro nosso com esse produto. Nós lançamos a plataforma super completa desde o dia 1. Por quê, né? Lembra, a gente tem um time de tecnologia, construir a tecnologia não era um problema. Ficou muito grande para ser um MVP. E aí essa mudança de modelo de negócio fez com que a gente reposicionasse
e ganhasse visibilidade e posicionamento. Então, a tecnologia serviu para que a gente medisse o que estava acontecendo e depois reposicionasse o nosso negócio. Então, em um primeiro momento, a tecnologia é meio, no outro momento, a tecnologia é fim. Muito legal. No nosso caso, eu particularmente enxergo um pouco diferente. Para a BankMe, nós somos... A tecnologia ela é totalmente meio. Porque o nosso produto final é o crédito, a concessão de crédito, e a gente precisa encontrar soluções para que toda essa experiência, tanto na ponta de quem toma, mas acima de tudo na ponta de quem quer oferecer, seja muito mais simplificado. Então, quando você vai olhar o mercado na forma como ele era tradicionalmente, para você montar uma estrutura de crédito, muitas vezes você levava 120 dias, às vezes até um pouco mais, para ter uma estrutura. Sim. E aí, quando a BankMe entrou, a gente nasceu jogando exatamente esse jogo. Então a gente levava 120 dias, mas a gente começou a entender quais eram as etapas, por que isso era tão burocrático, e buscamos criar uma forma de colocar a tecnologia para encurtar esses processos. E a partir dali foram surgindo alguns produtos, aí sim no aspecto tecnológico, para que toda essa jornada fosse extremamente reduzida. Hoje, enquanto o mercado está lá abrindo em 120 dias estruturas a um preço caríssimo, em decorrência da tecnologia, com 5 dias eu te coloco para operar e num preço infinitamente mais baixo do que aquele praticado no mercado. Do acesso. Exato. Permitindo a democratização, a partir do momento que eu simplifico essa jornada, consigo fazer com que mais pessoas se interessem em empreender dentro desse mercado que até então era um monstro, um bicho de 7 cabeças, muito distante da realidade. Então, tecnologia é meio, e ainda respondendo a pergunta que veio no sentido de como continuar inovando. Hoje, o nosso produto ele já é bastante inovador por si só, mas à medida que os clientes nossos usam a nossa base, eles vão trazendo demandas que eles estão tendo lá na ponta com o cliente final deles, falando, putz, meu cliente me pediu uma solução assim, assim, assim. Existe? Aí, muitas vezes a primeira resposta é não. Mas aí a gente leva isso para dentro do time, põe em discussão. Quando a gente entende que existe uma recorrência de questionamentos parecidos, a gente processa então essas informações para falar, precisamos achar uma forma de resolver a dor desse cliente. E a partir dali então surgem as inovações, surgem os planejamentos para efetivamente colocar um roadmap e entender o que vai ser entregue ao longo dos próximos meses. Até assim, isso que você comentou agora, né, André, já traz um gancho daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Antes da gente entrar no ar aqui, que é, poxa, a gente vê, né, as startups como empresas super inovadoras, mas como é que é dentro da empresa? Como que funciona os processos internos para gerar inovação, né? Eu queria saber um pouco de vocês, como é que é isso. Bom, legal. Pegando então a continuação, dentro da BankMe hoje, eu acho que existem etapas e etapas e a gente tem que saber respeitar isso, ainda mais que a gente está falando com uma audiência de empreendedores, de startup, entender que cada etapa funciona de um jeito. Então, lá atrás, no início, é muito no feeling, tentando pegar uma percepção aqui, uma percepção lá. A BankMe hoje, 3 anos, pouco mais de 3 anos depois do seu surgimento, já tem uma robustez muito maior. Então, nada mais do que é proposto ser feito vem da cabeça do André, da cabeça do Thiago, da cabeça de qualquer outra pessoa dali de dentro, porque acordou com uma ideia. Compilada em termos de atendimento dos clientes, abertura de ticket, a percepção do nosso time de CS na relação com eles, entrevista do time de produtos, para que a gente traga todas essas informações, toda a análise
de usabilidade da plataforma, onde é que o cara está usando mais, menos, e coletando os feedbacks sobre o que eles estão percebendo de oportunidade lá fora, para que, através de todo esse combinado de informações, a gente consiga dizer, então, o próximo produto ou a próxima melhoria de solução vai ser nesse lugar, e aí, então, criar a trajetória de entrega de tecnologia. Legal, PH. Muito bom. Quando a gente fala de inovação, a gente tem 2 caminhos quando a gente trata no dia a dia de qualquer solução que a gente constrói. A primeira delas é por observação daquilo que está sendo utilizado. Então, a gente tem hoje ferramentas que analisa o comportamento do usuário em tela, analisa a forma de inserção de dados em uma interface, analisa como que esse dado é recebido por uma plataforma de terceiro, e a partir daí a gente consegue gerar insights para poder entregar para os nossos clientes, sejam eles finais ou intermediários, ferramentas que eles possam melhorar esse dia a dia. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é um processo muito similar ao que você faz na BankMe hoje, de receber ideias, compilá-las em um banco de dados e, a partir daí, entender o que é recorrente, o que pode ser aplicado com maior escala e o que de fato é útil e vai economizar tempo das pessoas. Então, na nossa missão hoje como ClickWeb é impactar a vida das pessoas fazendo com que elas tenham mais tempo para o seu dia a dia. Então, uma interface que a gente constrói, um aplicativo que a gente constrói, esse movimento tem que entregar obrigatoriamente aumento de tempo e qualidade de vida para as pessoas. E todo mundo no dia 1 que entra na ClickWeb sabe dessa nossa missão. Por quê? Porque é justamente aí que o nosso trabalho é útil para a sociedade. Então, a gente usa a coleta de informações em 2 verticais para poder gerar inovação e para, no final do dia, entregar a nossa missão para a sociedade. É isso. Legal demais. E um complemento a essa pergunta, muito se fala que para inovar a gente tem que estar disposto a errar, né? Então, as empresas elas têm que estar aceitando alguns erros, uma deficiência aí, vamos dizer assim, na operacional. Como que é essa parte de cultura para vocês dentro da empresa de vocês? O errar é tabular informações que servem para que a gente possa dar o próximo passo e não repetir. A gente vem de um momento de mapeamento de muitos erros com relação à aplicação de tecnologia, a comportamento de pessoas utilizando as ferramentas, etc. Mas a gente construiu, olha que legal, lá na ClickWeb, nós construímos uma wiki. Essa wiki é como se fosse o manual da empresa. Então, você entra com o seu login funcional, você vai lá e você consegue reportar falhas e processos que deram errado com clientes, falhas e processos que deram errado com ferramentas, para que, quando acontece um movimento daquele, você tenha um repositório e fala assim, não, peraí, eu subi um servidor assim com uma aplicação assim. Cara, vai dar problema. Então, você tem uma base de erros e recomendações para melhorar esse dia a dia. Então, não tem problema errar. O que tem problema é repetir o erro. A gente sempre fala isso. O erro, ele traz aprendizado. Então, se a gente puder, em alguns momentos, aprender com os erros dos outros, melhor ainda. Mas, às vezes, tem um pouquinho do feeling da criança, né? Tem que colocar o dedo na tomada, sentir o choque e falar assim, não deu certo. Mas é o processo que a gente vem construindo, trazendo o procedimento e ferramenta para poder tabular esses erros e melhorar o nosso dia a dia. Show de bola, André. O PH acho que conseguiu resumir muito bem. Quando a gente está falando de operações no dia a dia, projetos menores, vamos falar assim, existe muito espaço hoje. Eu vou falar do nosso momento hoje, tá? Com certeza foi muito diferente lá atrás. Lá atrás é erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto. À medida que a estrutura cresce, a tua responsabilidade também. Então, no dia a dia, a gente jamais cerceia. Existe um compilamento de todas as informações também, a gente tem um repositório para que todo o aprendizado das coisas que deram certo, mas sobretudo das que não deram, sejam armazenadas e tenha visibilidade para o time, principalmente quem está chegando depois. Então tem um acesso geral, uma visualização de todos os passos que a gente deu, para que ela já encurte a curva de aprendizado dela ali com a gente. Mas, quando a gente vai falar dos grandes projetos, vamos falar de planejamento estratégico propriamente dito, aí a gente
hoje tem feito um estudo muito mais minucioso antes de dar start em alguma coisa para ser feita, ou então roda um MVP daquela possível novidade muito rápido, MVP mesmo, em paralelo ali, para ver se dá certo. Se deu, aí a gente realiza de fato todo o estudo, o mapeamento completo para entender se vai fazer sentido levar essa solução adiante, porque historicamente, vamos abrir a caixa preta aqui, a gente já teve erros muito fortes. Então, assim, parece que é super legal criar uma plataforma para o cara acompanhar ali os investimentos dele, o investidor do nosso cliente. E, beleza, mas já tem algumas soluções. Não, mas vamos fazer a nossa, super legal. Ninguém foi ver se tinha uma demanda real disso, quais eram os clientes que queriam usar, o que eles de fato, se tinham essa necessidade, buscavam. Simplesmente pareceu uma boa ideia. Se o dinheiro ia voltar. Se o dinheiro ia voltar, como que vai monetizar Exato. isso aqui? De que maneira isso agrega dentro do produto? E aí, não, é facinho, a gente faz lá em uma semana. Uma semana virou 3 meses de um time de desenvolvimento, que é caríssimo, para entregar uma solução. Eu falo, legal, e agora? Quantos acessos estão tendo aqui? Teve 3. Aí você vai olhar, 2 são teste. Eu falo assim, cara, então, olha o que a gente errou, mas está tudo bem. O que a gente aprendeu aqui com esse erro? Agora, para eu saber se eu vou desenvolver um novo produto, eu preciso entender o que vai ter escala, quem que está interessado nisso, por que está interessado nisso, de que maneira isso agrega valor lá no produto dele, como eu me remunero por meio disso e, acima de tudo, quanto vai custar. Quantas horas de desenvolvimento a gente vai precisar. Investimento-retorno. Então, hoje eu acho que a gente está num processo muito mais maduro, que lá atrás, sem dúvida e sem ego nenhum, com certeza não existia. André, tem um negócio quando você fala de utilizar, e aí eu vou evoluir um pouquinho nessa conversa. Eu estava mostrando pro Gustavo, a gente fez um mapeamento de tudo aquilo que os nossos clientes estão acessando. Até comentei lá dentro no painel. A usabilidade disso tudo e saber se de fato vai ser útil, a gente construiu nesse nosso painel um top 20 dos 20 projetos mais acessados e, dentro desses projetos mais acessados, as funcionalidades mais acessadas. Perfeito. Esses top 20, eles estão trazendo para a gente insights daquilo que pode ser aplicado para outros projetos que também foram desenvolvidos pela gente. Com certeza. Então, assim, um projeto nosso que atende o agronegócio tem uma funcionalidade que pode atender a indústria e que a gente sequer tinha percebido. E aí, quando eu mostro aquele mapa mundi que eu te mostrei agora há pouco, onde tem um mundo todo acessando as nossas soluções, cara, o que o cara da Malá informação que esse cara está buscando? O que eu posso oferecer a mais para ele quando eu pego o que ele acessou, o que ele foi fazer e por que ele foi fazer? Então, é um processo que vai de leitura e inovação, percepção do erro, melhoria e repetição de acertos. É um ciclo contínuo. No dia a dia parece loucura. É um termo que eu uso, né? É papo de louco. Isso é papo de louco, de verdade. Com certeza. Mas pra gente que ama o que faz, é divertido. Esse, permitir só complementar, esse trading entre áreas, eu acho que ele é muito comum, não só, por exemplo, você deu um exemplo muito claro dentro da tua realidade e me fez pensar. A gente também usa muito isso, porque acho que por muitas vezes todo mundo acha que a gente precisa de uma solução ultra exclusiva, ultra customizada. Não, porque o meu negócio é diferente, é dentro de uma outra área lá, não tem nada a ver com essa outra que você está fazendo. Quando você abstrai um pouco e pega a essência do que precisa ser, da funcionalidade que o cliente quer, ele te pede de uma maneira, você tem que ter a capacidade de traduzir isso na real necessidade, na real funcionalidade que ele está buscando. E a partir dali você vê que talvez muitas das soluções de fato sejam aproveitáveis e aprimoráveis para dar o atendimento que ele queria e sob uma perspectiva de construção muito diferente da que foi imaginada. Na nossa realidade isso se aplica, vou até sair um pouco da tecnologia, à medida em que os nossos clientes hoje são muito nichados. Então eu quero fazer crédito para a construção civil, eu quero fazer crédito para o setor de logística, quero fazer crédito para o meio médico. E aí o cara chega com uma lista de customização necessária que vai ser
preciso a gente fazer para conseguir dar o atendimento para ele. Aí você pega e fala, calma, tem um cliente nosso aqui que a gente já faz esse trabalho, ele é da construção. Não, mas não tem nada a ver com construção. Eu sei, mas você quer isso, isso e isso, não é? Então tá bom, então eu vou te entregar. Mas é exatamente a mesma solução que o outro cliente estava pedindo. Então hoje é muito mais sobre essa observação e entender a real necessidade do cliente, porque você não precisa ficar entregando soluções absolutamente novas do zero toda vez que alguém bate na porta. No fim do dia é sobre ouvir as pessoas. Pois é. Ouvir aquilo que elas precisam. Ouvir ativamente entender. Entender o que elas precisam. E muitas vezes elas não sabem explicar exatamente. Sabe quando que a gente aprendeu a ouvir melhor o nosso cliente? Quando a gente conseguiu enxergar de cima tudo aquilo que a gente já tinha construído, para justamente falar assim, você sabia que o que você está me pedindo, similar ao que você trouxe, o que você está me pedindo, a gente já construiu e resolve desse jeito? A história é a mesma, só muda a figura. Deixa de ser Bank e vira ClickWeb. E talvez vire muitas outros negócios no Brasil e no mundo. Não, tá muito legal isso aqui. Eu e o Thiago estamos aprendendo pra caramba com vocês aqui. Exatamente. Não, tá maravilhoso. A gente podia deixar vocês falarem. Pode continuar conversando aí, que nós tá estamos tentando maravilhoso. não atrapalhar muito. Exatamente. Eu acho que não é sobre aprendizado, é sobre trocas. Eu sempre, quando as pessoas você não vai lá ensinar a gente sobre... Pelo amor de Deus, gente, eu vou ensinar o quê? Quem sou eu para estar ensinando? Eu acho que a gente tem trocas de experiências, que eu vivi algumas diferentes, cada um viveu a sua experiência, e essa troca é muito rica. Então, eu acho que isso que é legal, né? Porque ouvindo vocês, né, falando aí, fazendo essa troca, né, em relação à questão do erro, em relação a esse processo, a experiência mostra, né? E a gente olha isso, aquilo que vocês já viveram, aquilo que vocês já vivenciaram, aquilo que vocês muitas vezes aplicaram e não deu certo, né? Então tudo isso fez com que vocês tivessem essa maturidade e entendessem, né, essas condições. Então, pegando esse gancho em relação ao que vocês trouxeram, né? Olhando para isso, né, tendo o erro como uma perspectiva de aplicação direcionada para o modelo de negócio de vocês, como é que vocês levam isso para a estratégia? Né? Como é que vocês olham isso? E aí vocês podem tratar da estratégia olhando para os dois pontos, da porta para fora e da porta para dentro. Eu acho que vale a pena falar dentro desse contexto e como é que muitas vezes vocês integram, né, esse processo estratégico. Claro que depois vira uma estratégia única, né, mas olhando para esse processo, principalmente nessa questão de desenvolvimento, de criar, né, de ter esse processo para geração de tecnologia, para depois isso vir a resolver um problema também, né, como é que vocês fazem esse, vamos dizer assim, esse meio campo entre essas duas vertentes, olhando a estratégia, olhando para o mercado, e a estratégia olhando dentro da empresa para fazer de fato a empresa acontecer para o mercado? Muita observação. Essa observação ela é constante, e eu gosto sempre, tem uma frase que está escrita no flipchart da sala de reuniões lá da ClickWeb que está assim, vender sem vender, contando boas histórias. Então, a gente faz muito esse processo do vender sem vender, e aí quando a gente começa a juntar peças, de novo, o agronegócio com a indústria, com a prestação de serviço, com a área médica, com a educação, com a aviação, com a distribuição, a gente tem clientes em todas essas áreas. Aí a gente começa a juntar tudo isso e devolver para dentro de casa. E, de novo, os erros que permitem a aplicação da estratégia assertiva. Por exemplo, teve um caso nosso, que nós tínhamos um departamento de comunicação e marketing, que ele era tratado dentro da empresa como a comunicação. Tudo se falava, o time de comunicação, o time de projetos, o time de comunicação, o time de projetos. E a gente começou a perceber, cara, uma cisão e um ciúme entre os departamentos. A gente observando aquilo e vendo queda de performance, de novo, estratégia. Qual que é a nossa estratégia macro? Conectar 21 milhões de pessoas, essa é a nossa missão, conectar 21 milhões de pessoas através das nossas ferramentas. Com qual estratégia? Conectando todos os nossos projetos em uma única base, fazendo com que eles comprem serviços um dos outros e usem ferramentas um dos outros. Como? Com as pessoas que estão trabalhando nisso. Se as pessoas que estão construindo isso, existe uma cisão do time, cara, volta para dentro de casa, reconstrói. E aí a gente fez uma mudança, que a gente incorporou um time no outro, mostrando para eles assim, olha,
tudo isso que está acontecendo aqui é em decorrência do que você fez. Então, tem um amigo nosso em comum aqui, o Emerson Ravaneda, que ele fala, não é porque eu tá com um furo no barco lá na frente que você vai ficar lá no fundo e falar assim, o furo está do lado dele. O barco afunda igual para todo mundo. Sim. Então, fazer essa integração e mostrar que todos estão no mesmo barco, remando para uma mesma direção, que faz com que o negócio aconteça. Então, entender das pessoas que são a base, a estratégia do negócio, mas em cima a missão do negócio. Qual que é a missão e qual que é o problema que a gente resolve para a sociedade. Então, é essa super conexão que faz com que tudo aconteça. Espetacular. Nossa, cara, você começou a falar dessa questão da cisão das áreas ali. Eu falei, putz, realmente a gente nunca tá sozinho, né? A gente acha que o problema é só nosso. Porque há um ano atrás eu acho que a gente passou muito por isso. E a gente tem já, acho que, se não desde o início, muito desde do começo lá, um grito de guerra nosso, onde qual é o time? O time é Bankme. E num determinado momento eu comecei a perceber, a partir de uma movimentação que eu fiz dentro da empresa, que era muito esse toque de bola. Não, eu botei o cliente para dentro. Agora, se o cara não rodou, é o onboarding que está errado. Não, o onboarding fez. É CS que não está dando suporte. Não, é o produto que não está atendendo legal. E aquilo ia rodando e um tocando a bola para o outro, empurrando. Até o dia que eu peguei e parei, todo mundo falei, gente, vamos ter uma conversa aqui. Time é um só. Time é Bankme. Perdão. E eu comecei até a criar uma dinâmica de, entre aspas, né, assim, punição, da galera pegar no pé quando alguém fala assim, o time comercial. Não. Setor comercial. O time, toda vez que você falar time, você vai falar sobre todo mundo. E aquilo começou uma brincadeira ali dentro, que alguém vai falar time, dá uma travada, porque ia falar da área. Eu vou incorporar isso lá na ClickWeb. É legal, cara, porque você vê que aí a galera... Parece uma brincadeira boba e despretensiosa, mas desde então, todo mundo entendeu o recado. Todo mundo vai falar a palavra time, trava. Porque não, eu vou falar da minha área, eu não vou falar do time. Aí na hora de apresentar, se eu vou falar do coletivo, eu falo de time. Então, são pequenas mudanças para que você tenha muito mais eficiência. Não adianta você falar em estratégia, qualquer que seja a perspectiva, se você não tiver boa comunicação em todos os níveis da companhia, que é Sim. falando um pouco do que você já trouxe mesmo. E eu nem considero que existe estratégia olhando para fora, estratégia olhando para dentro. É tudo uma coisa só. Se eu criar estratégia sem estar compreendendo o que está no mercado, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado, eu vou bater muita cabeça sozinho. Não me parece que seria uma estratégia acertada. Então, hoje, tudo se comunica. Eu olho a minha base, eu vou fazer benchmark, eu vou estudar o que está acontecendo em termos de melhores práticas para tentar mitigar erro. Erro sempre vai acontecer. Quem tiver medo de errar, o empreendedorismo não é o lugar dele. Mas é possível sim mitigar muita quantidade de erros a partir do momento que você está atento, olhando para tudo, e quando você define a estratégia da empresa, você cuida de fazer uma comunicação assertiva para que todo mundo esteja na mesma página. A gente teve um painel hoje no começo da manhã, onde o palestrante ele falou bastante sobre dar visibilidade para o time, sobre tudo que acontece, o famoso gestão à vista. Então, todo mundo tem que estar sabendo quanto que está faturando, quanto que está vendendo, se está dando lucro, se está dando prejuízo. Porque se você quer que as pessoas tenham um senso de pertencimento, mas você não mostra para elas tudo o que está acontecendo, fica uma exigência até um tanto contraditória. Uhum. Então, hoje, já há 1 ano e meio, a gente tem cuidado muito, temos muito a melhorar ainda, mas a gente tem cuidado muito de comunicação dentro da empresa. Uma das contratações mais pesadas que a Bankme fez, em toda a história nossa, é trazer um diretor de RH muito forte. Ele é ex-diretor a gente tirou ele da Matera, justamente porque a gente sentiu um baque muito grande ao sair de 20 para 60, até 20 foi crescendo de maneira orgânica. A gente dá conta. A gente dá conta, você conhece
muito bem, não é só sobre conhecer a pessoa, é conhecer a realidade dela, a história dela, o contexto dela. E quando virou 60, eu já tinha dificuldade de ter interações com algumas pessoas. Isso estava atrapalhando no desenvolvimento da cultura. Você não consegue mais sentar com um por um e fazer o one-on-one, explicar de onde você veio, para onde você vai, por que a gente está junto nessa. E ali eu comecei a sentir um pouco de dificuldade. A comunicação ficou truncada, os times começaram a segregar, eram times. Então ficava muito nesse toque de bola. Quando a gente trouxe esse diretor de RH, ele começou a ajudar a criar processos, ter dinâmicas e ferramentas para tudo isso acalmar, ir se arredondando, voltar a ser um time e ter equipes dentro desse time. Então, para mim, falar sobre estratégia envolve muito cultura, envolve muito comunicação, envolve muito estar atento ao que o mercado está fazendo e aprendendo. Que aula, hein? Senhores, que aula. Bom, eu tenho que ser agora como host, né? Eu abro e eu tenho que fechar também, né? Então, poxa, é triste, né, Thiagão? Difícil, tem que né? fechar uma conversa tão boa quanto essa, mas agora nós estamos indo para os finalmente. Eu vou passar a palavra para você, Thiago, vamos fazer nesse sentido. Perfeito. Né? Thiago, André e depois PH, para vocês falarem suas palavras finais aí, dar um tchau para a galera também. Então, só agradecer, né, como o Gustavo falou, essa aula, né, que vocês trouxeram para nós aí. Como falou, assim, é sempre bom poder conversar, compartilhar e trocar informação, né, principalmente sobre modelos de negócio que, de fato, né, fazem acontecer, né? A gente vê aí tantos modelos de negócio, né, tanto do André quanto do PH, fazem realmente a diferença naquilo que vocês, né, se propõem a fazer e entregam para o consumidor. Então, quando a gente tem a oportunidade de ouvir, entender um pouquinho mais do modelo de negócio de vocês, entender um pouquinho mais do que vocês fazem no dia a dia, com certeza é enriquecedor. Não só para a gente, mas com certeza para quem vai estar ouvindo a gente depois. Então, agradecer imensamente aí vocês dois, né, por compartilhar principalmente aí toda essa trajetória de vocês com a gente e agradecer, né, a quem está aí nos ouvindo, quem está nos assistindo aí e dizer que, né, o Sebrae está à disposição sempre que precisar para também ajudar nesse desenvolvimento aí, seja no começo da ideia, né, seja ali a ideia no começo ali em desenvolvimento também, e contem sempre com o Sebrae, é isso. E se você estiver no Vale do Ivaí, vocês têm um grande ativo lá que é o Conecta Apucarana. Então busque o Thiago, busque o Conecta para você que tem uma startup ou quer abrir a sua, se conectar no Vale do Ivaí. Perfeito. André. Na verdade, sou eu quem tenho a agradecer a vocês pelo convite, Thiago, Gustavo. É sempre um prazer ter esses momentos de troca. Eu volto na tecla, eu não me sinto ensinando nada a ninguém, eu me sinto trocando. Aprendo muito por meio da comunidade do Sebrae, por meio dos momentos de interação que nós temos aqui. Então, um pouco eu me coloco à disposição para quem está em casa, para quem está empreendendo ou está querendo empreender dentro desse setor. Não se desanime nas primeiras dificuldades que aparecerem, elas vão aparecer, elas são só as primeiras de muitas, mas os momentos de glória depois acontecem também, às vezes no mesmo dia. Então é uma vida um tanto caótica, mas muito tem uma recompensa muito grande quando você olha para trás e consegue enxergar que de alguma maneira você está transformando o meio em que você vive. Então eu sou um grande estimulador de empreendedores aí. Busquem mentores também. Eu acho que eu atribuo muito do que nós estamos construindo a ter tido a sorte de encontrar mentores desde o início que literalmente pegaram pela mão e falaram: então vamos trabalhar junto, o projeto de vocês é legal, eu vou dar todo o suporte necessário. E isso ajudou também a gente a aprender. Então, toda vez que eu estou conversando com alguém me pede uma dica, eu falo: busquem mentores, bons mentores. De acordo com o mercado que você está, tente olhar pessoas que estão alguns passos na frente, bata na porta sem medo, o não você já tem, e tente obter trocas com essas pessoas, que elas vão gerar grande valor para você. Isso. Legal. Maravilha. Pô, eu ainda tenho que falar, além de falar obrigado, galera. Vamos lá, então.
Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado Sebrae, obrigado Gustavo, principalmente por puxar isso e esse movimento. Eu tenho um agradecimento especial ao Sebrae. Eu sempre falo que a minha empresa, o meu CNPJ foi registrado aqui dentro. Olha que legal. Eu era egresso da Universidade Estadual de Londrina, sou formado em administração de empresas e era o meu sonho de ter uma empresa. Eu estudava tecnologia desde criança. E então, um super agradecimento ao Sebrae. O Sebrae me permitiu entrar no movimento associativo. A comunidade que existe aqui me conectou com muitas pessoas. Eu sempre estimulo as pessoas a trabalharem as conexões. Então, eu tenho uma palestra que de vez em quando eu faço, inclusive vou fazer na semana que vem também, Gustavo, falando de conexões entre pessoas e negócios. As conexões te levam em qualquer lugar. Então, trabalhem isso, porque a tecnologia ela vai aparecer, o ecossistema ele é criado, novas pessoas você vai conectar na hora que você precisar de resolver um problema, mas cuide das conexões e depois disso tudo, devolva para a sociedade aquilo que te entregaram. Então, o Sebrae é muito estimulador nesse sentido e poder devolver, poder contribuir com toda a sociedade aqui com um pouquinho, eu acho que isso aqui é muito pouco, perto de tudo aquilo que eu posso fazer, mas eu sempre estou à disposição e sempre que precisarem, é só me chamar. Maravilha, PH. Eu que agradeço a sua participação e esse testemunho que eu não sabia, confesso, porque, como eu disse, eu estava no primário nessa época. Vamos voltar com um tiro aqui, gente. Mas, gente, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco assistindo a esse podcast. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi aqui. E fique ligado nos próximos podcasts, nas próximas ações que o Sebrae vai desenvolver para startups. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.